começando um novo dia aqui em Istambul. Hagia Sophia ali no fundo, 14 graus, eu coloquei até uma camiseta hoje. Eu vim de blusa, mas realmente não estava precisando, eu estava transpirando por baixo dela. E a gente vai continuar a contar a história de Istambul em um outro monumento que está logo aqui na minha frente. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Essa é a entrada do Palácio Tokpak. Qual é a importância do Palácio Tokpak? Ele foi a residência dos sultões por mais de 400 anos durante o domínio do Império Otomano por aqui. Ao final do Império, antes do desfacelamento na Primeira Guerra Mundial, eles mudam para um outro palácio. Mais tarde eu vou tentar dar uma chegada lá. Mas esse aqui foi realmente a entrada, o palácio principal durante a maior parte do tempo. Hoje ele pode ser visitado no seu interior, mas é, sem dúvida alguma, a entrada de atração mais cara que eu já vi. Dá quase 1000 liras turcas, o que dá correspondente a uns 30 euros. Comenta aí, eu não sei se vocês já viram alguma entrada de 30 euros, por isso que a gente vai ficar aqui no pátio dele mesmo. Até porque os interiores dos monumentos na Turquia tem me decepcionado um pouco. Tem um grupo de turistas tirando foto aqui, tá chegando mais turista para aqui. Aliás, hordas e hordas de turistas, ou seja, comprar super caro tá funcionando para eles, né? Mas eu vi mais gente desistindo lá na hora. Chega para comprar, fica meio impressionado e vai embora. Mas a entrada aqui é bem bonita. Ali dentro tem um outro saguão parecido com esse, um pátio. E aí você pode entrar para dentro da residência real dos sultões. Mas eu acho que por esse preço é uma coisa completamente desconsiderável. Mas o detalhe aqui importante é discutir um pouco sobre o que foi a vida real do Império Otomano, né? Como viveram os sultões. Aliás, no hostel que eu tô, tem um quadro com a representação dos sultões. Eu vou anexar uma fotinha ou uma gravaçãozinha dele aqui. Alguns foram mais simbólicos, mais importantes do que outros. E uma das visitas guiadas que tem aí dentro é pelo harém, né? Tem uma ala ali que era o harém. A gente pensa no termo harém, remete a uma enorme quantidade de mulheres, e é verdade, os sultões tinham uma enorme quantidade de mulheres, mas engana-se quem diz que um harém era formado por esposas. Um harém era formado por escravas. Elas eram trazidas de todas as partes do reino para cá e trabalhavam como escravas, ficavam retidas de fato, elas ficavam contidas nesse harém e poderiam, caso o sultão se interessasse por elas, se tornar esposas do sultão. Mas isso definitivamente não era garantido. Ele tinha na casa de centenas de mulheres dentro desse harém, e aí pode ser que ele se interessasse por alguma. Se eventualmente acontecesse alguma coisa e você desse ao sultão um herdeiro, você poderia ocupar um espaço mais privilegiado. Se você fosse a preferida do sultão, que era o objetivo de todas as mulheres do harém, aí você estava feita, mas no final das contas eram mulheres que ficavam confinadas e eram serviçais mesmo da casa imperial. E eu fiquei chocado com a informação de que até 1909, ou seja, né, coisa de 100 anos atrás, ainda tinham mulheres confinadas aí. Parece que as últimas foram libertadas em 1909, que é exatamente ali o período que vai datar o final do Império Otomano. E caminhando para depois de Beyoğlu, aqui pela margem do Bósforo, a gente chega no Palácio Dolmabahçe. Eu disse
lá aqui no Tokpaki, que ele foi a residência dos sultões por 400 anos e tiveram 5 séculos de dominação otomana em Istambul, mas em 1853 os sultões vieram para cá, e esse é mais um retrato de opulência, de ostentação. É um palácio bem mais suntuoso do que o próprio Tokpaki, muito mais luxuoso, etc., e que vai abrigar os sultões otomanos até a queda do Império ali no período da Primeira Guerra Mundial. E hoje ele é muito homenageado em uma série de lugares, sendo o nome do Aeroporto Internacional de Istambul, do Estádio Nacional onde joga a seleção da Turquia, uma referência nacional importantíssima. E ele morreu aqui nesse palácio. Diz que ele morreu às 9h05 do dia 10 de novembro de 1938, e no momento da morte dele pararam o relógio do quarto onde ele estava, e até hoje ele está aí dentro no mesmo horário, marcando exatamente 9h05. E já que a ideia é seguir para o Oriente, a gente está aqui na estação Sikirti, seja lá como se pronuncia isso no turco correto, uma estação clássica. Eles preservaram aqui um pouco da sua arquitetura, mas a importância dessa estação é que ela recebia o Expresso do Oriente, o trem que conectou durante mais de um século Paris a Istambul para viagens de alta classe, para que a aristocracia, os grandes políticos e reis e burgueses pudessem vir para Istambul da maneira mais confortável possível antes da era das viagens de avião, E ela se tornou muito famosa, muito conhecida também na literatura, porque havia todo um imaginário sobre o que seria o Oriente, de que aqui haveriam traficantes e especiarias e uma série de romantizações que acabou contribuindo para a escrita de mais de 10 livros a respeito do tema. O mais famoso dele, Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, que é um mistério envolvendo quem foi que assassinou um passageiro. Virou filme em 1973, se não me engano. Tem um novo agora aí de 2017, 2018, esse eu não vi, mas a estação acabou se tornando célebre. Hoje ela é uma estação moderna, uma estação de metrô importante aqui dentro da cidade central, e ainda abastece como estação de trem para cidades turcas do lado europeu da Turquia e alguns países no lado oriental da Europa. Não são viagens de grande alcance não, mas de alcance médio interurbano pelo menos. Um último legado arquitetônico deixado pelos otomanos em Istambul, ou na antiga Constantinopla, está aqui à minha direita. Essas casinhas de madeira são casas de estilo otomano, elas estão aqui ao redor do Tokpaki, e elas dominavam a paisagem da Constantinopla otomana como residência da população de maneira geral, dos trabalhadores e da população comum. São casas típicas otomanas que vão sendo preservadas um pouco para a manutenção desse patrimônio. Se você quiser inclusive pagar 9 euros, você pode ali tirar uma foto como um sultão otomano. Porque, afinal de contas, turismo de rico, é uma coisa muito cafona, e eles não podem perder a oportunidade de serem cafonas. Aliás, todo esse complexo de casas aqui, que em tese são construções de madeira e muito simples, hoje são residências absolutamente suntuosas, e eu vi ali que aparentemente elas pertencem ao Hilton, o hotel, a rede de hotéis. Então eu imagino que sejam casas usadas aí como hotelaria ou como Airbnb para quem quer uma experiência mais, sei lá, não adjetivei. Eu vou definir a diferença de Beyoğlu com o lado Fatih, principalmente com uma questão etária para mim. Aqui me parece ser um bairro jovem, é um bairro bem mais jovem. As casas são mais rústicas, o aspecto dos lugares é mais rústico. É um turismo, mas é um turismo mais jovem de fato. Lá parece ser turista velho, turista de excursão, etc. Apesar de ser a área esteticamente, historicamente mais importante da cidade.
Mas aqui o jeito é legal. O difícil é competir com a música aqui, que o tempo inteiro tá tocando. Eu não sei como é que eu vou fazer isso em relação ao lançamento do vídeo. Aí em Beoglu já achei o que eu tava procurando, ó. Comida de rua, de fato, pra gente local. Isso aqui não me custou 10 reais. Eu ainda acho que eu paguei um pouquinho mais, que eu vi um cara dando 30 Turkish Lira pra ele. Eu dei 100, ele me voltou 50, mas eu não liguei não. 20 Turkish Lira vai dar 3 reais, sei lá. Enfim, isso aqui é comidinha de rua, bem da autêntica mesmo. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é essa coisinha roxa. Não sei descrever do que é feita a pasta que ele passa no negócio. Ele passa um molho que remete a ser um barbecue, mas bem mais apimentado. É diferente. É bem diferente do que a gente está acostumado. É gostoso. Vai me alimentar por algumas horas aqui. Eu tô com medo desse vídeo ficar um pouco grande. Eu ia abrir outro vídeo aqui para Beoglu, mas eu já vim aqui hoje. Não sei quanto que eu vou gravar daqui. Eu vou correr esse risco. Eu quero que vocês dêem uma olhada ali atrás, nessa barraquinha azul. Vocês não vão conseguir reparar dentro, mas o moço tá fazendo uns shawarmas assim de peixe. Aqui o peixe, aqui do lado de Beoglu, porque eu não tinha visto nada disso do outro lado, ali de Sultanahmet, etc. O bairro chama Fatih do lado de lá, né? Aqui é Beoglu. Aqui tem muito desse sanduíche de peixe, desse shawarma de peixe, e tem uns ali, inclusive mais baratos e pra mim muito mais interessantes, que fazem ele grelhado na churrasqueira, na rua mesmo, assim, bem de rua mesmo. Ali o cara tá fazendo na chapa. Eu acho bem mais legal a hipótese de comer um na churrasqueira, só que eu acabei de comer aquele sanduichinho. Eu vou deixar isso aí pra mais tarde. Eu realmente não estou com fome agora. Aqui tem uma rua bem movimentada de loja, de turismo, de coisa, mas parece ser um bairro mais rústico, assim. Ele passa uma sensação de ser bem mais rústico. Eu tô achando muito atraente, apesar de ser uma pegada turística. É uma pegada turística menos canseira do que a de Fatih. Eu inclusive tava pensando assim, se eu vinha para Beoglu, se eu vou embora de Istambul, talvez para um lugar menor, menos turismo massivo, e me deu uma vontadezinha de passar uns dias aqui, para te falar a verdade, viu? É diferente, parece que você até mudou de cidade, se brincar. Dava realmente fazer um vídeo novo, como se fosse uma localidade nova. Aqui o cara fazendo um sanduichinho de peixe. O do cara da rua tem de 80, tem de 100. O do cara aqui no restaurante é 120. Para dar uma perspectiva melhor de Istambul, tô atravessando aqui a Ponte Galata, que divide dois bairros importantes, centrais, né? A região ali do Grande Bazar, tá logo ali atrás. E o bairro de Beoglu, que é um bairro central, tá aqui. Aparentemente é um bairro mais barato. Eu tô pensando em me mudar pra lá também, até para conhecer as atividades do bairro. Essa é a Ponte Galata, aquela torre que vocês estão vendo se chama Torre Galata. Eu não sei o que significa isso. E essa ponte cruza o Chifre de Ouro, né? Que é esse braço de rio que vem ali do outro lado e chega aqui para se juntar no mar. Ali a gente já tem o Bósforo,
que é o estreito oceânico que divide Istambul em duas partes. Aquela parte que vocês estão vendo ali do outro lado é a parte asiática. A gente ainda vai dar uma chegada lá, mas Beyoğlu ainda traz algumas atrações de Istambul pra gente dar uma conferida também.